que Deus tem ministrado e tem fervido dentro do meu coração, uma palavra que Deus tem me dado há um tempo. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 9. Nós temos uma temática nessa noite, uma palavra que Deus colocou no meu coração, e o tema é inclusão social no reino de Deus. Amém? Inclusão social no reino de Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, vamos ler o texto. Você que está com a sua Bíblia aí, me acompanhe, por favor. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 41, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam, pois, como se te abriram os olhos. E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Disseram, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora que visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou que lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Pergunta-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, ele segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é
que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para o que quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos do cego de nascença. Se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Responderam eles, disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que não vejam, daqueles que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos por um instante? Nós vamos orar ao Senhor, para que Ele possa ministrar o nosso coração nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Que privilégio nós temos de ter a sua palavra aqui nessa noite. A sua palavra que é luz para aqueles que estão na escuridão. A sua palavra que é lâmpada para aqueles que tropeçam. A sua palavra que muitas vezes, Senhor, é consolo e muitas vezes é confronto. Mas nós oramos, Senhor, para que a sua palavra nessa noite realize aquilo que apraz ao Senhor realizar. Que a sua palavra nessa noite tenha total liberdade para redarguir se for preciso, mas também, se for preciso, motivacionar ou instruir, que o Senhor faça que a sua vontade se cumpra através da sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de parar a nossa vida para ouvirmos a sua voz. Através do teu Espírito Santo, o Senhor possa ministrar a cada um de nós, e nós possamos sair daqui com o coração queimando, ardente em chamas, por aquilo que é a vontade do Senhor, falada e vivida dentro de cada um de nós. É o que nós oramos, e agradecemos por esse privilégio, de ter as verdades do Senhor eternas, vivas, sendo ditas aqui, através da sua palavra. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos? Evangelho de João, capítulo 9. O Evangelho de João é um evangelho que é bastante conhecido por nós, principalmente porque muitas vezes nós somos indicados ou direcionados a, quando vamos iniciar uma leitura bíblica, a iniciarmos a leitura através do Evangelho de João, porque é o evangelho que fala dos milagres de Jesus. E o Evangelho de João fala de 6 milagres de Jesus, mas principalmente o que mais enfatiza esse evangelho é a autoridade de Jesus, é a pessoa de Jesus, é quem Jesus é, e não só aquilo que ele faz, mas aquilo que ele é. E ele é o Filho de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. E no Evangelho de João,
aqui eu coloquei um tema para essa mensagem nessa noite, que fala sobre um cego de nascença, e eu coloquei a temática inclusão social no reino de Deus. Porque quando nós falamos de cegos, quando nós falamos de pessoas com enfermidades, pessoas que carregam algumas doenças, nós estamos falando sobre pessoas que são excluídas e muitas vezes são deixadas de lado na sociedade. Por isso, essa palavra veio esse tema no meu coração: inclusão. São inúmeros os textos da Bíblia relacionados à inclusão, mas não são numerados no sentido de acolhimento, no sentido de aceitação na Bíblia. Embora eles não sejam enumerados, não existe uma contagem específica de quantas vezes esse termo inclusão aparece na Bíblia. A Bíblia tem diversos livros, histórias que nós bem conhecemos, que enfatiza a importância de amar, de cuidar, de tratar a todos sem distinção, com dignidade, independente se existem ou não diferenças nas pessoas. E um exemplo é este texto que nós lemos aqui nessa noite, que está no Evangelho de João, segundo escreveu João, no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 41. É um capítulo extenso, né? Aqui na verdade é uma discussão bastante extensa que nós vamos entender aqui nessa noite. E o Evangelho de João é o quarto evangelho da Bíblia, e ele não é um evangelho como os outros evangelhos, porque os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas são evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa evangelhos que têm sinônimos entre si, que existem palavras, textos que são comuns entre si. O Evangelho de João, ele já é um evangelho que não tem em comum com os outros evangelhos. Então ele não é um evangelho sinótico como os outros, pois ele nos apresenta uma perspectiva da vida de Jesus Cristo, e por focalizar nos temas espirituais também, ao invés de temas históricos, esse capítulo que nós lemos de João relata que Jesus estava saindo do templo. Jesus estava ali no templo, onde ele discutia com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei. Eles queriam expulsar Jesus do templo, e ele estava sofrendo uma séria ameaça de morte, onde as pessoas ameaçavam apedrejá-lo. E Jesus, ao sair do templo, ele se depara com um homem que a Bíblia diz, no capítulo 9, que era cego de nascença. Ou seja, Jesus estava saindo do templo, e mesmo de passagem, mesmo passando, ele observou a dificuldade daquele homem. E eu queria chamar a sua atenção para algo nessa noite, que o que atrai a atenção de Jesus é a dificuldade desse homem. O que atrai a atenção de Jesus é a minha e a sua dificuldade. Jesus não está preocupado com as nossas habilidades, mas ele está preocupado com as nossas dificuldades, com os nossos dilemas, com as nossas dores, com as nossas fraquezas e com as nossas impossibilidades. E logo em seguida, os seus discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Veja comigo, em João capítulo 9, no versículo de número 2, os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Isso chama muito a minha atenção, essa pergunta dos discípulos, porque eles fazem uma pergunta em um pensamento compartilhado pela cultura judaica. Era um pensamento muito incomum daquela cultura e daquele momento em que eles viviam, porque baseado na cultura judaica, em um pensamento judaico, refletido lá em Gênesis 3, quando Adão pecou, também refletido em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que a Bíblia diz que Deus é um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos. E também em Êxodo 34, 7, também são pensamentos que a cultura judaica costuma estar escrito ali também no Talmud, na Talmud, que é um livro que é um dos livros básicos dessa cultura.
que é uma coletânea de ensinamentos e de doutrinas e leis escritas do judaísmo, aonde são encontradas essas palavras que dizem que se alguém está enfermo, certamente é porque alguém pecou. E as leis escritas no judaísmo também são escritas em um outro livro que é chamado de Torá, que é muito conhecido por nós, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí, de acordo com a Talmud, que não é a Torá, a Bíblia, esse livro chamado Talmud, diz que não há morte sem pecado, e que não há sofrimento sem iniquidade. E agora nós vamos aprender juntos aqui nessa noite um conceito, que existem 3 tipos de enfermidades sobre nós. O primeiro tipo de enfermidade que existe são as enfermidades que eu crio e eu provoco, através das minhas ações ou através das minhas escolhas. Por exemplo, consumo de sal. Se você tem predestinação a ser hipertenso, se você começa a consumir sal, você provoca uma enfermidade, uma doença. Outra, o consumo de açúcar. Se você tem uma predisposição a diabetes, se você consome de forma excessiva, você vai se tornar também uma pessoa enferma. Tabaco, quem tem problemas com químicas, quem tem problemas com, por exemplo, vícios, qualquer coisa que nós formos usar de forma excessiva, vai gerar em nós uma doença, uma enfermidade. Tudo que é exagerado, com certeza vai gerar também algum efeito colateral. Essas são as enfermidades que eu crio, que eu provoco. Amém? Vocês estão me entendendo até aqui? O segundo tipo de enfermidade que existe são as que são enviadas pelo maligno, ou seja, são as enfermidades que são para morte. Satanás tenta contra a nossa vida. A Bíblia diz que o inimigo está ao derredor, bramindo como um leão, procurando a quem tragar. E através das enfermidades, ele traga vidas e ele leva pessoas à morte. O exemplo, o surdo-mudo da Bíblia. Em Marcos capítulo 7, do versículo 31 ao 37, você vai ver um cara que era surdo, mudo, que não podia falar, que não conseguia ouvir, e o demônio possuía aquele cara, e ele se batia, se debatia, estava indo à morte, e uma morte sem salvação. Essas são as enfermidades que são enviadas pelo maligno, enfermidades que roubam a nossa paz, enfermidades que tentam contra mim e contra a sua vida, e não só contra mim e contra a sua vida, e até contra famílias, enfermidades que sugam as pessoas, enfermidades que fazem com que as pessoas desacelerem processos na vida, com que as pessoas passem a ter um momento letárgico, onde vão ficando enfermas e vão contaminando os ambientes aonde estão inseridas, a tal ponto de contaminar o maior número de pessoas possível. Essas são as enfermidades enviadas pelo maligno. E existe o terceiro tipo de enfermidade, as que Deus permite para que o seu nome seja glorificado. Um exemplo na Bíblia, Jó. A Bíblia diz que Satanás um dia aparece no céu, e aí Deus olha para ele e fala: ô bichinho bonito, da onde você veio? Aí ele fala: de rodear e rodear a terra. E Deus fala para ele: tens observado lá meu servo Jó, um homem íntegro, reto, honesto, temente a Deus? Ele fala: tenho. Aí ele fala: mas deixa eu tocar na vida dele, para ver se ele permanece fiel. E Deus permite. Satanás toca na vida de Jó, lança uma lepra, uma doença, e através dessa doença nós vemos no decorrer de toda a história uma luta, a ponto de Jó perder a própria família, perder a casa, perder tudo que tinha, e ainda ficar blasfemando e falando um monte de coisas. E aí ele faz o caminho de volta.
ainda consegue alcançar a graça e o favor do Senhor. E tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Nem tudo que acontece é consequência do pecado. Existem coisas que são para a glória de Deus. Em João capítulo 9, versículo de número 2, nós vemos aqui os discípulos fazendo essa pergunta para Jesus: quem pecou, este ou os seus pais? E Jesus responde: nem ele, nem os seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. E muitas vezes nós vemos nós como igreja agindo dessa forma, julgando por pensamentos, julgando por conceitos, julgando porque é costume e é doutrina, ou talvez é porque é o nosso costume a gente observar e ver as coisas acontecendo e passarmos então a nos tornarmos juízes de causas que estão acontecendo com pessoas que às vezes estão do nosso lado, pessoas que estão próximas de nós. E nós achamos que isso é enfermidade por causa de uma maldição, porque alguém pecou naquela casa, porque alguém daquela família está em pecado, porque alguém ali está errando. E nem tudo é por causa do pecado. A maioria das vezes é para a glória de Deus. E a igreja age muitas vezes de forma contrária a tudo aquilo que Jesus nos ensina nesse texto. Nós vemos aqui os próprios discípulos de Jesus, pessoas que andavam tão perto com Ele, que dormiam com Ele, que comiam a mesma comida que Ele. Alguns tinham até a intimidade de declinar a cabeça no peito dele, e agora julgando. Jesus não nos ensina a julgar, Ele nos ensina a incluir, a amar, a abraçar, a se fazer presente, principalmente nesses momentos de dor. E a Bíblia a todo tempo nos ensina sobre essa inclusão. Mas quando nós agimos segundo a lei, segundo a doutrina, nós saímos na contramão dessa inclusão. E Jesus então responde aos discípulos conforme a graça de Deus nos ensina. Ele diz: esta enfermidade foi para se manifestem nele as obras de Deus. Não julguem os outros pelo pecado deles, porque são diferentes dos seus pecados. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: pecaram todos e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós pecamos. E Jesus traz a atenção dos seus discípulos para um princípio, que muitas vezes Ele leva os seus discípulos, principalmente nesses momentos, a um princípio que está lá em Gênesis, capítulo 1, no princípio da criação. E quando Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu estava justamente no Remir, em São Paulo. Nós estávamos no Remir Internacional. Eu ouvi uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio, que ministrou uma palavra poderosa de Deus, e algo que me chamou muita atenção na palavra que o Luiz ministrou naquela noite. Ele falou: eu quero ser como o pingo d'água gelado do chuveiro na vida de vocês hoje. Sabe aquele pinguinho d'água gelado que cai do chuveiro? Acho que ninguém aqui tem em casa um chuveiro assim, né? Que cai uma gotinha só gelada. E aí faz você olhar para o chuveiro, olhar para cima. E Deus começou a ministrar isso na madrugada no meu coração. Eu deitei, chegamos cansados de todas as ministrações, passamos o dia todo, cerca de 18 horas sendo ministrados ali, quase 20 horas de ministração. Chegamos cansados, estávamos num grupo de pessoas, de 20 irmãos aqui da igreja. Chegando no quarto, cada um foi para o seu quarto, e eu deitei na cama e me peguei no sono, cansado. No meio da madrugada começou a queimar aquilo no meu coração. Quem disse que eu dormia? E aí o pai estava querendo falar comigo, né?
Falou: vem cá, vem dar um cheirinho, vem. Aí, quando vê, ele falou assim: sabe aquela árvore que estava ali do lado da escada que você estava subindo antes de você subir para o quarto? Eu falei: isso aí. Ele falou: agora está amanhecendo. Sabe aquela árvore? Está caindo orvalho sobre ela. E o orvalho que cai na seiva daquela árvore vai molhando toda a criação que está em volta. Independente se ela é pequena, se é um broto, independente se é outra árvore, o orvalho que cai do céu vai molhar toda a criação. Assim tem que ser a minha palavra. Tem que chegar a todos. Todos têm que ter acessibilidade. Deus é um Deus que não se importa com as indiferenças. Para Ele não existe nada disso. Aos olhos dele nós somos todos iguais. Para nós que tem nesse negócio, né? Ah, queimou mais um pouquinho, passou do ponto. Ah, é mais branquinho, mais clarinho, nem tomou sol direito. Mas aos olhos do Pai, somos todos iguais. Jesus, ao olhar para aquele cego de nascença, disse: espera aí, ele é que nem eu. Qual é a natureza dele e qual é a minha natureza? Jesus se fez carne, irmãos. Ele se fez carne igual a mim e a você, para nos alcançar. Ele se fez carne igual a mim e a você. Ele se fez pecado para nos alcançar com a sua graça, com o seu amor, com a sua bondade. Quem somos nós para julgar as pessoas? Quem somos nós para acharmos que somos melhores? Somos a mesma forma de criação. Temos a mesma matéria. Temos o mesmo fôlego de vida. Temos o mesmo Pai em comum. Temos o DNA de Deus na nossa vida. E Jesus chama a atenção para si. Ele faz uma prova com esse homem. Ele para tudo que ele estava fazendo. A Bíblia diz que ele estava saindo, passando pela porta do templo. E ele estava indo em direção a outra cidade, talvez. Mas dali ele estava sendo expulso. Mas ele para. Ele para dar atenção. E aí ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. E a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto ainda dá tempo, Jesus vai fazer a obra. Enquanto ainda estiver tempo, Jesus vai atrás. E Jesus vai realizar um milagre. Enquanto existir vida, Ele vai dar a sua vida, se for preciso. Quantas vezes for preciso, Ele vai para a cruz, por mim e por você. E Jesus vai, as pessoas ameaçando apedrejá-lo, falando que iam matá-lo, mas Ele vai de encontro a um cego. E aí, nós damos continuidade aqui nesse texto, aonde ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E ele chama a atenção para si quando ele diz isso: eu sou a luz do mundo. E Jesus chama toda a atenção para si. Ele faz uma prova com esse homem. E nós vamos aprender com esse homem aqui 5 princípios fundamentais e essenciais para experimentar uma transformação de vida através de um milagre. Porque muitos experimentam um milagre, mas não tiveram uma transformação de vida. E o primeiro milagre que nós aprendemos aqui, o primeiro fundamento, princípio fundamental que nós aprendemos aqui através desse milagre, quer dizer, nós aprendemos com esse homem que Jesus fala isso, discute ali com os seus discípulos. Os discípulos acusam esse homem. Esses discípulos
rejeitam esse homem, Jesus defende esse homem, mas até agora, não sei se você observou, esse homem não fala nada. E aí, Jesus então faz um ato que chama a atenção, cuspiu na terra, faz saliva com todo aquele lodo, unta os olhos daquele cego. Você não vê aquele cego falar nada. Você não vê uma expressão daquele cego. Toda a discussão no texto era em referência a esse homem, mas momento algum ele tenta se defender, momento algum ele tenta falar, nem meus pais pecaram, nem eu pequei. Que isso? Ele poderia muito bem argumentar, poderia muito bem se defender, mas ele não se defende, ele não fala nada. E aí eu aprendo o primeiro princípio, que é permanecer em silêncio para ouvir a verdade. Ele permanece em silêncio. E aí ele tem uma escuta ativa, e ele começa a prestar atenção nos julgamentos, mas ele permanece em silêncio. E aí Jesus faz então o que? Jesus cuspe no chão. Irmãos, ele escuta Jesus cuspir. Você tem nojo de alguém que gospe do seu lado? Hã? Não é nojento? Às vezes o irmão dá uma catarrada, a irmã dá uma catarrada. Que coisa nojenta. Até te falar é nojento. Hã? E Jesus fez isso, cuspiu. Isso mesmo. A Bíblia fala, Jesus cuspiu, jogou a saliva dele na terra. Mas por quê? Jesus tinha um princípio e um propósito. Tudo que Jesus faz é através de princípio e de propósito. E ali, ele escuta Jesus cuspir, mas ele não está vendo o que está acontecendo, mas ele ouve. Ele não critica Jesus por cuspir, ele não julga se Jesus é porco, ele não fala se Jesus é antiético, ele não fala nada, mas ele escuta aquilo acontecer. E isso nos ensina mais um princípio, que é ter uma escuta ativa, sem críticas e sem julgamentos. E aí, depois no versículo 6, o que Jesus faz? Tendo dito isso, cuspiu na terra com saliva e fez o que? Lodo. Algumas traduções vai dizer fez barro. Vocês sabem que dia que era isso? Sábado. O que podia fazer no sábado, pastor Eliel? Podia trabalhar? A lei dizia que no sábado não podia trabalhar. E o que Jesus estava fazendo ali? Era a representação de um trabalho. Quando ele cospe na lama, Jesus está fazendo barro. E isso era um servente de um construtor, de um pedreiro, de alguém que estava edificando algo. E geralmente, quando alguém fazia isso, eles chamavam logo ali os sacerdotes e falavam: opa, esse cara está trabalhando, manda prender, manda matar, manda apedrejar, ele vai ser julgado segundo a lei. Jesus faz isso propositalmente. Ele começa então uma construção de princípios, uma construção de valores, aonde ele começa a ensinar que não importa o que está sendo usado, o que importa é o que ele quer fazer. E ele queria fazer um milagre. Jesus, quando quer fazer um milagre na minha e na sua vida, não importa as circunstâncias, não importa os pensamentos, não importa as palavras contrárias, ele cumpre aquilo que é a vontade dele sobre nós. E ele vai e faz um lodo, ele untou os olhos daquele cego. E aí nós aprendemos o terceiro ponto, que é ter a consciência de que Jesus não vai fazer nada daquilo que ele tem para fazer da minha e da sua maneira. Não vai acontecer da sua maneira. Será que você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado nessa noite? Fala para ele: irmão, irmã, não vai acontecer da sua maneira. Se você acha que as coisas vão acontecer da sua maneira, você está muito enganado.
é da maneira de Jesus, é no trabalhar de Jesus. Não vai acontecer da nossa maneira. A saliva tem a função de facilitar a mastigação. Quando a boca está seca, a gente então pede saliva, ou então a gente bebe a água, que nem eu vou fazer agora, gera mais saliva. E aí, além disso, ela tem a capacidade de proteger a nossa boca contra bactérias e umedecer, assim como eu umedeci a minha boca. Mas a ideia original é o princípio da criação de Gênesis 1, quando formou o homem do pó da terra, do barro. Jesus começa a formar a visão daquele homem, do pó da terra. A preparação do barro era proibida no sábado, segundo a lei. Jesus quebra todos os protocolos que for preciso para alcançar a minha e a sua vida. Se for preciso para curar, se for preciso para libertar, se for preciso para transformar, se for preciso para mudar toda a história de fracasso numa história de milagre, Ele faz aquilo que for preciso para alcançar você. Ele não desiste de você. Ele nunca desistiu da minha e da sua vida, e Ele nunca vai desistir. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que a sociedade diga, não importa os pré-julgamentos, o que importa para Ele é a minha e a sua vida, e Ele tem um plano muito maior do que o plano que nós temos. O plano dEle é um plano original, que Ele nunca desistiu desse plano. Desde Gênesis capítulo 1, desde quando Deus soprou sobre o homem o fôlego de vida, Ele nunca desistiu da criatura, ser humano. Ele nunca vai desistir, porque o que mais importa para Deus são vidas. Vidas é o que importa para Deus. E aqui nós vemos mais um princípio, o quarto e penúltimo princípio, que é facilitar os processos na vida. Momento algum, esse cara sente nojo. Momento algum, esse cara desiste. Ah não, Jesus, já deu para mim, agora só cuspiu na terra, vou embora. Momento algum, esse cara critica, julga. Ele permite Jesus passar aquela mistura nas suas feridas. E aí, nós aprendemos então o quinto e último princípio: ser obediente à voz de Jesus. Repara comigo no texto. Enquanto Jesus cuspiu na terra, tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, untou os olhos do cego, versículo 6, versículo 7, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Jesus fala para ele o que? Vai e lava-te no tanque de Siloé. Esse cara poderia ter ido embora. Não, agora já deu. Não, a porqueira demais. Esse Jesus aí, esse Jesus aí está parecendo aquele cara lá, o gadareno, né? Sujo. Não, ele não julgou, ele foi lá, ele obedeceu. Sabe por quê? Melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Aquele cara já tinha perdido demais. Imagina, desde nascença, esse cego aqui, irmãos, é diferente de todos os cegos na Bíblia, porque esse era cego desde nascença. Ele nunca tinha visto a luz do dia, ele nunca tinha visto uma planta, ele nunca tinha visto as pessoas, ele apenas ouvia e sentia. E o homem foi até o tanque chamado Siloé, e ele foi curado. João comenta aqui dizendo que esse tanque se chama Siloé, significa o enviado. Jesus é o enviado do Pai, que realiza as obras enquanto é dia. O sinal desse envio é que o cego começou a enxergar. E tal como Deus criou o ser humano, é a partir do barro que Jesus vem recriar as pessoas. Nele nós somos recriados, nele nós existimos,
nele nós nos movemos. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nova criatura é aquele que está em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Esse milagre, pensa no milagre que gerou polêmica, irmãos. O caso chegou até as autoridades religiosas da época, os fariseus, saduceus, doutores da lei, os quais faziam várias perguntas a esse cara. O que antes era cego, eles começam a perguntar: e você, o que nos diz a respeito de Jesus? E no versículo 17 ele responde: ele é um profeta. Ele ainda não tinha conhecido Jesus de verdade. Ele conhecia o Jesus do milagre, mas ele não conhecia o Jesus da intimidade. E aí ele responde: ele é um profeta. Aqueles que não têm intimidade dizem: ele é apenas um profeta. E os cegos, pelo preconceito da lei, os próprios fariseus não aceitaram o testemunho da lei, que dizia em João capítulo 8, versículo 17, Jesus disse: na vossa lei está escrito que a testemunha de 2 homens é verdadeira. Deuteronômio 19:15 também diz que a testemunha de 2 pessoas era uma testemunha verdadeira. E a atitude do cego diante das afrontas do versículo 24 e do versículo 30, que nós vamos ler aqui agora. Ele diz assim diante das afrontas: chamaram, pois, pela 2ª vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador eu não sei, uma coisa é que eu sei, que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Esse cara começa a se tornar crente, pastor Daniel. Esse cara começa a me dar gosto. O cego, diante das afrontas, ele diz que a sua confiança é total em Jesus. Sabe por quê? Jesus nunca abandona os seus. E aí, esse cara sai pela cidade. Eles vão atrás dos pais dele, perguntam para os pais dele, e aí voltam a ele de novo, perguntam para ele de novo: cara, não é possível, tem algum erro, como é que esse cara vai curar num sábado? Não pode, esse cara tem que ser preso. Outra, ele está dizendo que é filho de Deus, ele não é filho de Deus. Quem é esse cara? Fala para nós, quem te curou? E ele, o tempo todo, defendendo Jesus. E eles dizem: nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nós não sabemos de onde é. O homem responde e diz-lhes: nisto está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E aqui começa uma comunidade de inclusão de cegos. A primeira da história de Jesus. Ele começa uma classe de cegos. E aí eles responderam e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós. Expulsaram aquele cara. Jesus ouviu que tinham expulsado e encontrando disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu, disse: quem é ele, Senhor, para que nele crê? E Jesus lhe disse: tu já tens o visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Pode subir o louvor aqui, falando em adorou. Amém? E então, irmãos, aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram: também nós somos cegos? Os fariseus começaram a perguntar: nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos,
por isso o vosso pecado permanece. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Irmãos, a conclusão desse texto é que o cego que não enxergava, aquele que não enxergava, acaba enxergando melhor do que os fariseus. A comunidade dos que antes eram cegos agora descobrem a luz. O pior cego é aquele que não quer enxergar a verdade. E eu te faço uma pergunta para você nessa noite. E você? Será que você tem os seus olhos abertos para Jesus? Para as coisas que são do reino de Deus? Ou será que você ainda está como alguns doutores da lei? Alguns que acham melhores que os outros? Que estão cegos por acharem que são melhores. Porque Jesus, Ele vê a todos da mesma forma. Para Ele, todos nós somos iguais. Eu não sei se você um dia sofreu alguma indiferença na sua vida, se alguém te rejeitou, se alguém um dia te tratou de uma forma injusta. Mas essa é uma noite oportuna para você receber um abraço de Jesus. Ele quer curar o meu e o seu coração. Jesus queria curar a todos, até os fariseus. E eram tantos os traumas que aqueles homens tinham também, carregavam. E eles queriam lançar os seus traumas em cima daquele cego. Muitas vezes nós achamos que as pessoas que estão julgando, as pessoas que estão apontando o dedo, são pessoas superiores, mas estão na mesma condenação. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Para Jesus, todos nós somos pecadores. Por isso que você possa abrir o seu coração nessa noite. Enquanto os irmãos vão estar ministrando louvor, que você coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, se você quiser se ajoelhar, se você quiser buscar ao Senhor da sua maneira, do seu jeito. Jesus quer derramar o bálsamo dele aqui nessa noite. O bálsamo que nos cura de toda a hipocrisia. Ele quer nos curar de toda a soberba. Ele quer nos curar de todos os traumas. Ele quer nos curar das nossas feridas. Talvez um dia andamos cegos, errantes, mas hoje nós temos a luz do mundo. Busque a Ele. Busque a Ele enquanto é dia, enquanto ainda é tempo. Creio que declare: Ele é a cura. Peça para Ele te curar nessa noite. Jesus estava passando e Ele parou. Ele para tudo só para atender a um filho seu que está necessitado. Se você está ouvindo essa mensagem, ou se você vai ouvir essa mensagem, eu não sei como está o seu coração, mas Jesus conhece, Ele sabe, e Ele quer curar o seu coração.
Ele quer curar as suas chagas. Ele quer fazer você voltar a enxergar. Ele quer fazer você voltar a ter o prazer da vida. Talvez a frustração te cegou. Talvez te feriram. Talvez te magoaram. Talvez te rejeitaram. Mas Jesus aceita a todos. Ele quer te incluir. Ele tem um plano perfeito para você. Ele quer te incluir no seu reino, da sua graça e do seu amor. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceita da maneira que nós somos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceita. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. O Senhor está passando nessa noite, está derramando cura, milagres acontecendo. Creia no Senhor, Ele é o suficiente para mudar a sua história. Ele é o suficiente para mudar a sua vida. Oh, aleluia! Nada é impossível para Ele. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque não há impossível para o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por seus milagres. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e nos aceita da maneira que nós somos. Obrigado, Jesus. Que você possa levar essa palavra no seu coração. Que você possa desfrutar de uma semana de milagres acontecendo. Que você possa amar mais. Que você possa abraçar mais. Que você possa incluir as pessoas nos seus relacionamentos. E que você desfrute de uma semana cheia do favor do Senhor Jesus. Amém? Será que você pode estender suas mãos? Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por esses dias. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por cada pessoa que parou aqui para ouvir um pouco da sua palavra. Obrigado, Jesus, pelos milagres, pelas maravilhas. Obrigado, Jesus, pela sua graça, pelo seu amor. Que o Senhor leve cada um para a sua casa nessa noite. Conduza, Senhor, de volta em paz, em segurança. Que a palavra boa que foi semeada em cada coração possa permanecer e gerar frutos para a eternidade. O Senhor abençoe a cada um e os leve em paz, em segurança. E que o amor que há no Pai, a graça que há no Jesus, as doces comunhões e consolações do seu Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sejam sobre a sua casa, sejam sobre toda a sua família e todo o povo de Deus. Diga amém. Aplauda o Senhor.